Então, o que acontece? Nós temos certos suplementos que eles são essenciais para a nossa saúde. São suplementos que, se faltar ou estiverem baixo no sangue de vocês, vocês vão ter efeitos colaterais em relação a isso. Vocês vão começar a ter problemas em vocês vão começar a ter vários sintomas. Esses sintomas, eles acontecem por conta da falta de certos nutrientes essenciais, que não pode faltar. Eu vou citar alguns aqui para vocês no decorrer dessa live, tá? Então, quem perder a live, eu vou deixar gravada no YouTube, né? Que eu gosto de deixar lá no YouTube, que muita gente acaba vendo lá. Essa é uma live que eu vou deixar no YouTube, tá? Tem que deixar lá. Então, vou começar falando e não vou ter interrupções, porque no YouTube, se eu dou interrupções, eu tenho problemas, né? Então, eu acabo começando e terminando. Então, as perguntas que vocês tiverem para fazer, vocês podem fazer, só que faz quando acabar a aula, porque eu não vou ter como ver depois, tá? Só da Gi, que eu já lembro bem dessa pergunta, que é uma pergunta muito importante também, que eu vou responder para vocês, tá? Aí depois que eu acabar aqui, não vou demorar muito, quando eu acabar aqui, a gente vai estar falando a respeito dos exames, respondendo as perguntas de vocês, tá? Então, quem tiver exame, manda exame lá para eu ler. O que acontece? Nós temos alguns suplementos que eles são cruciais, que eles são muito importantes. Ruth, mas e os outros? Os outros também são. Só que esses que eu vou citar, eles são suplementos que, se você tiver com eles baixos, você terá repercussões metabólicas no seu corpo. Você vai ter problemas no seu corpo. Por quê? Porque esses que eu vou citar, eles têm atuação em centenas e centenas, não são dezenas, são centenas de metabolismo que nós temos no corpo. Nós temos milhares de reações metabólicas no corpo, né, gente? A gente está aqui e tal, mas a gente tem milhares de reações metabólicas. Essas reações metabólicas, elas acontecem sem você perceber, mas elas acontecem, né? E a gente tem milhares de reações metabólicas. Então, esses nutrientes que eu vou colocar para vocês, esses suplementos, eles são essenciais para todas as reações metabólicas. Sem eles, nós não conseguimos fazer a reação metabólica de forma adequada. Por isso que é tão importante a gente entender isso para dar conta do nosso metabolismo. E isso tem muito a ver com o pilar suplementação. Pilar suplementação é um pilar muito importante e é um pilar que nos ajuda a entender a necessidade dos suplementos na nossa vida. Então, não adianta você comer só comida não resolve a vida de vocês. Infelizmente não resolve, porque a comida não consegue dar tudo o que você precisa por N fatores, o tipo de carboidrato, o tipo de proteína, o tipo de gordura, aonde ele foi plantado, quanto que tem desse mineral, né? Quanto tem desses nutrientes dentro dessa comida. O que a gente vê? Que tudo que acontece no dia a dia de uma pessoa, se ela não suplementar, fica insuficiente o seu metabolismo. Porque eu dependo das vitaminas e minerais, os suplementos, sejam quais forem, para a gente conseguir estar bem fisicamente e emocionalmente. Senão o metabolismo não funciona, não fecha. Então fica faltando, o metabolismo não fecha, ele vai repercutindo como se fosse uma cascata em outros metabolismos. Então, no corpo, um metabolismo está associado a outro, os metabolismos não são separados, eles não ficam individualizados, um depende do outro para funcionar. E o suplemento nisso é algo crucial, eu preciso do suplemento. Então vamos lá, anotem aí suplementos que não podem faltar de jeito nenhum, vou citar alguns para vocês, os mais importantes, e a dose vai depender muito de cada pessoa, aí não dá para saber. A dose é individualizada, nós temos doses mínimas, mas não é necessariamente o que você precisa. Para você saber se essa dose está boa para você, você precisa fazer um exame bioquímico do seu respectivo nutriente para saber se está bom ou não está. Então a dose, eu vou dar dose mínima, eu não vou dar dose ideal, eu vou dar dose mínima. Cada pessoa depois tem que saber a sua dose adequada, dependendo do resultado do exame de sangue. O exame de sangue mostra a dose adequada ou não. Então anotem aí, o primeiro nutriente, ele é o xodó de todo mundo, que é o zinco.
O zinco, ele é um nutriente fundamental. Ele tem, assim, mais de 400 ações dentro do nosso corpo. É uma loucura o que o zinco faz. O zinco, ele trabalha no sistema imunológico, crucial. O zinco trabalha no sistema tireoidiano, no sistema pulmonar, no sistema cardiovascular. O zinco trabalha de forma muito importante, muito efetiva. O zinco trabalha no nosso cérebro, né? Ele tem uma ação fundamental no nosso cérebro. Então o zinco, ele é um nutriente, ele é um mineral que é crucial para a sua saúde. Então não deixe faltar zinco na sua vida, não deixe faltar zinco. Putz, mas o zinco que tem na carne, na verdura, não é suficiente? Não é suficiente, não é suficiente, nunca é suficiente. Por quê? Como eu falei para vocês, para eu conseguir suprir a quantidade de mineral, por exemplo, zinco, eu preciso comer muita proteína animal, eu preciso comer muito alimento orgânico para dar conta de ter a quantidade. E olha lá, vai depender do que eu tiver de doença, do que eu tiver de problemas. Porque quanto mais problemas de doença eu tenho, mais zinco eu uso. O zinco é fundamental para a mulher fazer estrogênio, o zinco é fundamental para o homem fazer testosterona, para o homem fazer, inclusive, o componente, né? O componente do líquido, né? Seminal, para poder fazer a inoculação no óvulo. Então, veja que é muito importante o zinco, tá? Quem tem zinco baixo, né? O zinco, qual o melhor zinco? Pelo menos 110 de zinco, é uma dose boa, 110 a 120 no sangue, tá? O zinco tem que estar entre 110 e 120. Se você está com 70 de zinco, é muito pouco. 70, 80 é pouco. Tem gente que eu pego com 40 de zinco. Gente, é uma pessoa muito doente. Então o zinco não pode faltar. Ruth, qual é a dose? No mínimo 20 miligramas. Eu falei mínimo, eu não posso dar o máximo para vocês. Eu falei mínimo. Então, no mínimo 20 miligramas de zinco a gente precisa. Ruth, se eu precisar de mais, tem que ver o exame de sangue e ver se você está com baixa quantidade de zinco ou alta quantidade de zinco, tá? Isso é muito importante. Outra coisa fundamental é que o zinco tem que ser quelado. Não dá para colocar o zinco sem estar quelado. O zinco quelado, ele tem muito mais capacidade de absorção. Então, o zinco quelado, eu posso ter 70% de absorção. O zinco, sem estar quelado, você vai ter 30%. Né? De 30 para 70, a diferença é muito grande. Então, o zinco tem que estar quelado. É fundamental que o zinco esteja quelado, tá? Por isso que a gente precisa do zinco quelado, para ter uma maior absorção e do momento que eu absorvo, eu tenho mais competência de usar o zinco. Porque se eu tomo o zinco e não absorvo, ele vai para as fezes. Aí eu não faço nada com o zinco, tá? Então é muito importante a gente ter o zinco quelado. Então o zinco, marca aí, é um mineral que você precisa estar vendo de perto, não bobear com ele, ver se ele está certinho, colocar aí pelo menos 20 miligramas por dia, né? Claro, se você tiver uma quantidade de zinco alta, ontem nós vimos o exame do marido da Liliane, ele tem 110 de zinco. Eu não vou suplementar zinco nele, tá ótimo o zinco nele. Então, eu vou deixar sem suplementar, tá? Muito bem, então o zinco aí é um deles. Aí o outro, vocês devem conhecer muito bem, que é o magnésio. Magnésio é outro queridinho. O magnésio, ele trabalha em todos esses sistemas que o zinco trabalha. E o magnésio e o zinco andam muito juntos, eles estão sempre um ajudando o outro, um complementando o outro. Então, o magnésio também é fundamental no sistema imune, o magnésio é fundamental no sistema cardiovascular. Uma pessoa que tem pouco magnésio no corpo, ela tem uma tendência muito maior para ter hipertensão, né? Pressão arterial aumentada, ela vai ter. Então, veja, é muito importante, tá? Que a gente consiga aí essa resposta metabólica adequada com o magnésio. Então, o magnésio é um mineral
fundamental para muitas questões. Magnésio para cardiovascular, magnésio para imunidade, magnésio para depressão e para dormir é crucial. Isso é só 4 das ações dele. O magnésio tem mais de 300 ações dentro do corpo, né? Então, o magnésio é outro mineral crucial para o seu processo metabólico. Quem está com magnésio abaixo de 2,2 no sangue, pode ter certeza, está faltando magnésio. Magnésio, a gente sente também os sintomas pelo quê? A gente sente a falta também pelos sintomas. Se você tem cãibra, se você tem intestino preso, se você tem secura nos olhos, pele ressecada, se você tem distensão abdominal, também é falta de magnésio. Enfim, tem vários outros. Aquele quando você tem, sabe, quando a pele fica pulando, falta de magnésio. Então, o magnésio, ele é crucial também no nosso metabolismo. Se faltar magnésio, eu vou ter muita perda metabólica. Então, magnésio é crucial. Quanto que a gente tem que ter no mínimo de magnésio? Pelo menos 500 miligramas de magnésio. 500 miligramas pelo menos de magnésio. Menos de 500 miligramas por dia, eu não posso ficar sem. Então, a suplementação de magnésio, ela é crucial. Eu tomo magnésio todo santo dia. Zinco todo santo dia. Então, eu preciso do magnésio, porque sem ele eu não dou conta de fazer o meu metabolismo adequado, né? Então, eu também preciso. Magnésio também quelado, tá? Então, abre aspas. Todo tipo de mineral é quelado. Não tem mineral aqui que não seja quelado. É mineral? Quelado. Né? Zinco quelado, magnésio quelado. Então, tudo tem que ser quelado, tá? É muito importante. O magnésio, para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem deficiência de magnésio, ela tem muito mais facilidade, por exemplo, de pegar vírus, de pegar uma gripe, de piorar dessa gripe, de ficar mal da gripe, né? O magnésio, ele é utilizado para ficar, ele ocupa os receptores celulares para os vírus não entrarem. Então, o magnésio, ele tem um papel antivirótico, né? Ele tem um papel antivirótico, o magnésio, né? Então, o magnésio, ele é fundamental. O magnésio, ele é crucial para dormir. Sem o magnésio, você não faz melatonina. Sem o magnésio, você não faz GABA. Sem o magnésio, você não tem aí. Sem o magnésio, você inflama muito mais. Você tem um processo inflamatório maior. Então, o magnésio, você percebe a quantidade de utensílio que a gente tem no magnésio. Então, assim como o zinco, que eu acabei de falar, o magnésio é outro mineral crucial para eu ter. Eu não posso deixar o magnésio baixo, tá? Como é que eu sei, Ruth? Sangue, sintomas. Tá com sintomas de falta de magnésio que eu falei para vocês. Tá com magnésio abaixo de 2,2 no sangue, pode ter certeza que você tá com falta de magnésio, tá? Então tem que tomar esse magnésio, 500 miligramas para começar. Tem pessoas que precisam de 1.000, 1.500. Você vai perceber pelo seu resultado de exame de sangue, você vai perceber pelos sintomas, tá? Então isso é muito importante. Terceiro nutriente que eu quero falar para vocês é o ferro. E o ferro é crucial também. O ferro, ele é muito importante, por quê? Porque eu dependo da minha oxigenação para eu poder oxigenar as minhas células, para eu poder ter oxigênio para levar para as minhas células, eu preciso do ferro. Quem é que leva o oxigênio para as células? Quais células? Todas, sem exceção. Sem oxigênio a célula não vive. Tanto é que se você morrer afogado, você morre, né? Não respira, né? Sem respirar, você morre. Por quê? Porque eu preciso de oxigênio para viver, minhas células. Quando o oxigênio está baixo, eu tenho problemas de célula. Por quê? Porque a minha célula, ela respira também. O pulmão respira, mas todas as outras células respiram. Tem uma outra forma diferente de respirar do pulmão. Só que as células, elas precisam de oxigênio para poder funcionar, para poder sobreviver, para poder respirar e sobreviver. Quando eu não tenho oxigênio, eu tenho algo chamado hipóxia. O que é hipóxia? É quando o oxigênio está baixo, muito baixo. Então, por exemplo, se eu estou com entupimento na artéria, o sangue não passa.
Se o sangue não passa, eu não tenho o quê? Oxigênio. Quem é que carrega o oxigênio para as células? Quem é que carrega? É o sangue. Então, o oxigênio ele está na hemoglobina. Hemoglobina é a célula que a gente vê, né, nos exames. Hemoglobina é a célula vermelha do sangue. Ela fica vermelha. Por que ela é vermelha? Por causa do ferro. Por isso que a hemoglobina é vermelha, por causa do ferro. Olha que interessante. Por isso que o sangue é vermelho, por causa do ferro. Então veja, a hemoglobina, ela precisa obter ferro nela para que o ferro carregue e pegue o oxigênio. Então quem é que é responsável por pegar esse oxigênio e colocar dentro da célula, colocar dentro da hemoglobina, dentro da célula de hemoglobina? É o ferro. Então, cada hemoglobina, cada célula de hemoglobina, aquelas bolinhas de hemoglobina que a gente vê vermelhinhas, cada uma delas tem 4 ferros. 4 ferros. Esse ferro, ele se acopla, ele se encaixa na hemoglobina, tem uma casinha para ela lá. Por isso que a hemoglobina ela é assim, né? Para o ferro poder se encaixar. Olha só que lindo. É uma canoinha. Então, quando o ferro se encaixa lá, 4 ferros se encaixam. Cada hemoglobina tem 4 moléculas de ferro. Quantas milhões de hemoglobina nós temos? Milhões e milhões de hemoglobinas. Olha a quantidade de ferro que eu preciso. Então, quando eu tenho ferro nessa hemoglobina, só assim a hemoglobina consegue, a partir do ferro, pegar o oxigênio. Então, o íon do ferro chega no íon da hemoglobina e se conecta. Quando isso se conecta, a gente consegue aí ter uma resposta de fixação do ferro na hemoglobina. E a chamada saturação do ferro. O que é a saturação? É a quantidade de ferro que entra em cada hemoglobina. Se eu tiver deficiência de ferro, eu não tenho essa saturação. Se eu tiver deficiência de ferro, eu não tenho essa saturação. Se eu não tenho essa saturação, o que acontece? Eu vou estar aí sem oxigenação adequada. Aí eu começo os meus problemas de saúde. Então, quando você está com deficiência de ferro, você fica mais cansada, você fica mais desanimada, você aumenta a tua depressão, começa a ter problemas depressivos. Por quê? Porque o ferro é que vai levar esse oxigênio. E sem o oxigênio, a sua célula não vai funcionar direito. Então você vai ficar em vez de fazer um grande funcionamento, você vai fazer um funcionamento médio para baixo. Por isso que o ferro, gente, ele é crucial ter o ferro dentro de você. Qual é a dose do ferro mínima? 130. Pelo menos 130. As pessoas eu encontro normalmente é 70% 70 miligramas de ferro. O outro está com 30, a quantidade de ferro é baixa. Se a quantidade de ferro é baixa, você não vai conseguir fazer a ação adequada da hemoglobina e você não vai ter a oxigenação adequada. Aí é onde você começa com esquecimento, é onde você começa com dores, é onde você começa com vários problemas. Então, a oxigenação, ela aumenta, a falta da oxigenação aumenta a dor. A falta da oxigenação aumenta a dor. Então é muito importante a gente ter aí o ferro, pelo menos 130 de ferro. Tá? A ferritina, ela é outro componente que não é o ferro. A ferritina, o que ela faz? Ela carrega o ferro, ela carrega esse ferro. Né? A ferritina guarda o ferro. A ferritina é uma guardadora de ferro e ela também carrega o ferro. A ferritina ela entrega o ferro para a transferrina, para ela poder fazer esse caminhamento. Então, se você tiver com pouco ferro, a sua ferritina vai estar baixa também. Então, a ferritina tem que estar no mínimo 150. No mínimo 150 de ferritina. O que a gente mais vê? Uma grande deficiência de ferro, uma enorme deficiência de ferro, absurda deficiência de ferro, onde a pessoa começa a ter muitos sintomas por conta do ferro. Por isso que a gente tem que ver a hemoglobina, por isso que a gente tem que ver se você está com uma anemia ou uma pré-anemia, porque se você tiver com uma anemia, vai ter problemas importantes de metabolismo, né? Então as coisas não vão começar a se encaixar.
o metabolismo começa a ter problemas, você começa a ter sintomas que você não tinha. E não é só sintoma de cansaço não, tá? A falta de ferro, ela tira de você uma circulação adequada. Você pode começar a ter, por exemplo, queimação, né, nas pernas. Você pode começar a ter problemas de circulação nas pernas, né, no sistema cardiovascular. Então você vai começar você pode começar a ter esquecimento, você pode começar a ter depressão, né? A falta de ferro neurologicamente é muito, muito dura, né? Muito difícil. A sua tireoide também não vai funcionar bem com a falta de ferro, ela não vai funcionar bem com a falta de ferro. Então é muito importante a gente ter aí uma resposta adequada em relação a esse ferro, né? Muito bem, então esses três, né, muita coisa para falar, tem muito aí, mas esses três são três principais. Vocês aprenderem esses três, já vai ser muita coisa boa para vocês. Já é uma grande coisa que eu já estou passando para vocês. Então, pelo menos esses três, zinco, magnésio e ferro, não pode faltar para vocês. Vocês têm que suplementar. Não adianta não suplementar. Ruth, mas eu como. Não adianta, você não vai ter a quantidade necessária pela alimentação. Por isso que nós temos 6 pilares, e esses 6 pilares, eles são fundamentais, e um deles é a suplementação, tá? A gente precisa da suplementação, tá certo? Pelo menos esses, né? Pelo menos esses. Vamos lá, vamos para as perguntas. Tá lembrando da aula de bioquímica, né, Úrsula? Eu adorava bioquímica, sempre gostei muito de bioquímica. Ah, Flávia, já mandei 10 mil. Já mandei 100 mil is de vitamina D? 100 mil ou 10 mil? Ivermectina, 100 mil. Magnésio, complexo B, zinco, cromo, NAC, selênio. Oh, parabéns, Flávia. Não coloca... Então, o que a Flávia tem? A Flávia tá com gripe, ela é do Clube Ametista, ela estava ontem, ela tá com gripe. Então, ela tá fazendo a dose ataque. Muito bem, Flávia, é isso que tem que fazer. Tomar a lição de casa e fazer o que tem que ser feito. Ação, e para ação, né? Só não usa antioxidante. Nunca usem antioxidante quando você está combatendo um vírus. Porque o que eu mais preciso é oxidar. Eu preciso aumentar a imunidade para a imunidade matar o vírus. Para a imunidade matar vírus, ou bactéria, seja o que for, ela precisa oxidar. Aí depois você dá conta. Mas enquanto estiver tomando suplementos para aumentar a imunidade, para matar vírus, matar bactéria, eu preciso tirar os antioxidantes, tá? Senão você vai ficar antioxidada e você não faz o trabalho de matança, entendeu? Ah, Úrsula, que bom, fico feliz. Quanto você considera bom ferro e ferritina no sangue? Acabei de falar, né? Maravilhosa essa live, vai ficar no YouTube. Vou deixar essa, vou deixar no YouTube certamente. Ferro e ferritina é a mesma coisa? Não, já respondi também, né? Aula maravilhosa, muito conhecida. Ai, Luz, obrigada, linda. Comecei a tomar ferro um tempo atrás e começou a cair meu cabelo. Parei de tomar ferro e a queda parou. Olha, Kátia, assim, tô achando isso muito estranho. Muito estranho. Relacionar o ferro com queda de cabelo é muito estranho, tá? Talvez o que aconteceu foi o seguinte: o ferro, ele compete com o zinco. Presta bem atenção que eu vou te falar agora. Tem lógica. O ferro compete com o zinco e a falta de zinco dá queda de cabelo. Então, quando você tomar ferro, qualquer mineral, lembra que eu falei? Tem que estar quelado. Se não estiver quelado, vai dar problema. Tem que quelar. Você tem que pedir na farmácia de manipulação ferro quelado, zinco quelado, magnésio quelado, tudo quelado. Mineral é quelado. Aprendam isso, por favor, pro bem de vocês. Tá? Tudo tem que ser quelado. Provavelmente não foi quelado, Kátia. Aí você competiu e faltou aí zinco para esse cabelo. Entendeu? Isso pode ter acontecido. Liliana, ferro e ferritina são diferentes, mas funcionam juntas. É isso aí, Ursula. Você acha que a absorção do ferro via oral é suficiente para subir o valor do sangue ou resolve endovenoso? Ótima pergunta, mas tudo depende da necessidade.
Se você tiver com o ferro muito baixo, tem que ser intravenoso, para aumentar rapidamente. Porque até absorver, demora via oral, né? Demora mais tempo. Demora uns 15, 20 dias, tá? Por isso que eu falo, use o ferro quelado. Porque o ferro quelado, a absorção dele é muito maior. Então, o que vale a pena? Colocar o venoso, o endovenoso, e aí fazer a manutenção com o ferro e tá sempre olhando no exame de sangue se tá bom, tá? Uma coisa que fixa ferro é vinagre, né, gente? Vinagre fixa ferro, tá? Vitamina C fixa ferro. Então, é importante você sempre colocar vinagre de maçã no alimento. Eu sempre coloco vinagre de maçã ou limão no meu alimento. Sempre. Vinagre, eu prefiro. O vinagre é mais prático, né? O limão eu faço um suquinho, mas não é na hora do almoço, eu não tomo nada na hora do almoço. Mas vinagre de maçã, para aumentar ferro, e qualquer mineral é maravilhoso, mas principalmente ferro, tá? Que bom, Fê. Não quero e não vou ficar doente, não. Isso, Flávia. Tudo bem. Não vai ficar mais, né? Porque agora você tá doente, mas você vai se curar e não vai ficar mais, né? Porque o comando da doença, quem dá, somos nós. Perdi o zinco. Qual é a referência do valor de sangue de zinco? Pelo menos 120. 110 a 120, mas eu vou deixar essa aula salva no YouTube, tá? Não entendi sua pergunta, Lourdes. Quais são os oxidantes? Não entendi a sua pergunta. Tá bom, então não tomei ainda saxantina e luteína, não vou tomar. Não tome. Qual o melhor horário para magnésio quelado? Não tem melhor horário para magnésio quelado. Sabe por quê, Lu? Uma ótima pergunta sua. Vai esclarecer muito. Porque como ele é quelado, ele entra com facilidade. Existe para o magnésio o melhor horário. Você quer dormir? Toma à noite. Tá com o intestino preso? Toma de dia. Né? Mas ele vai entrar lá no corpo e vai agir. Tá? Você pode tomar 2 vezes por dia. 500, ou 250. Como comer fígado todo dia sobe o ferro? Não, não sobe o ferro. Não sobe o ferro. Na verdade, assim, tem muito ferro dentro do fígado, mas é um ferro que não é quelado e dependendo do seu intestino, dependendo de vários fatores, você não absorve. Não absorve. Além do que, o fígado ele tem tudo de bom e tudo de ruim. Tudo que é ruim fica no fígado, tudo que é bom fica no fígado. Então eu não aconselho você comer fígado todos os dias, nem aqui, nem na China. Amiga, quem está com câncer do intestino pode usar levedura de cerveja? Levedura de cerveja eu não uso para ninguém. Por quê? Porque ela é de cevada. Ela acaba inflamando, tá? Então eu não dou levedura de cerveja para ninguém, nem para câncer. O que eu dou? Eu dou o que tem dentro da levedura de cerveja na forma de alimentos fermentados, né? E de suplementos. Quem fez quimioterapia pode usar levedura de cerveja? Eu respondi, né? Obrigada. Minha nora se acha muito magra. Nutricionista pediu para manipular buclisina. O que é buclisina? Com vitamina B6 e lisina, ciprohepatidine e nicotinamida para ganhar peso. Está correto? Não. Eu não sei o que é buclisina. Não sei o que é isso. Buclisina. Nunca ouvi falar em buclisina. Nunca. Não sei o que é isso. Tá? A nicotinamida é a B3. Pode aumentar a fome, mas não funciona isso não, viu? Aumentar peso tem muito a ver com a absorção intestinal da pessoa. Ela tem que regular a absorção intestinal, aí ela vai aumentar peso. Ela tá com a sua nora, ela é muito magra, mas ela também tem problemas intestinais, certamente. Ela deve ter intestino preso, intestino solto. Ela tem uma péssima absorção. Ela tem intolerância ao glúten, ela tem problemas na capacidade absortiva, tá? Doutora, a vacina da dengue. Vou responder. Ótimo, Gi. Vamos lá. Esse é um ponto, gente, crucial, essa questão da vacina. Primeira coisa, hoje eu posso falar com tranquilidade. Na época do Covid eu não falava,
falava quando vocês me perguntavam, mas as pessoas não entendiam o que entendem hoje, né? Vacina, absolutamente todo e qualquer tipo de vacina, sem exceção, as pessoas vão achar isso radical, mas é a maior verdade, vocês ainda vão entender isso no futuro. A inteligência artificial está aí para provar isso. A inteligência artificial não está aí, né, para... Ela responde o que é verdade, né? Quer dizer, nem sempre, né? Depende do interesse lá que colocaram. A vacina, gente, qualquer vacina, ela é feita por interesses econômicos. A vacina, ela é uma grande forma de colocar você na Matrix. Já ouviram falar em Matrix? O que é Matrix? É quando você está encaixada numa forma de pensar onde os maiores que você, que nós, têm mais domínio. E eles manipulam a gente. A vacina é uma forma, prestem bem atenção no que eu vou falar. A vacina é uma forma de ganhar muito dinheiro na indústria, mas muito não é pouco. É coisa de trilhões e trilhões. É uma das coisas que mais se ganha dinheiro é com a vacina. E ela foi feita para se ganhar dinheiro e para colocar você na Matrix, encaixar você e te manipular. Nós não precisamos de vacina nenhuma. Nós temos a maior vacina, que é o nosso sistema imune. O nosso sistema imune é a nossa maior vacina. O nosso sistema imune está preparado para combater todo e qualquer tipo de vírus. Todo e qualquer tipo de vírus. Todo e qualquer tipo de bactéria. Por que as pessoas tomam vacina? Porque o sistema imune delas é ruim, é baixo, é ineficiente. Quando você tem um sistema imune competente e com 6 pilares você não precisa tomar vacina. Então, as vacinas, elas causam sérios danos metabólicos, inclusive danos cardiovasculares. Eu tenho um paciente de 16 anos, atleta, e está com problema cardiovascular no coração, na válvula, lá no miolo. Eu descobri pela mãe que ele tomava vacina e toma até hoje todos os anos. 2 a 3 tipos de vacina. Todos os anos. Gente, isso é doença na certa. Os vírus, a vacina, se é feita de vírus, esses vírus são colocados dentro do meu corpo para que o meu sistema imune faça a defesa. Gente, vamos lá, presta bem atenção. Se o meu sistema imune faz a defesa quando coloca um vírus, por que ele não pode fazer a defesa com vírus normal? Porque a quantidade de vírus da vacina é muito menor do que a quantidade de vírus que a pessoa pode pegar. Só que veja, se você está com a imunidade eficiente, não importa o vírus e não importa o que vem, que bicho que vem. Se é dengue, se é Covid, não importa. O sistema imune, ele é competente e eficiente para fazer todas as vacinas que nós precisamos. A vacina nossa chama-se IgG, imunoglobulina G. A imunoglobulina G, que nós temos dentro do sistema imune, ela nos defende contra qualquer tipo de antígeno, de agressor. Seja vírus, bactérias, fungo, seja verme, seja o que for. Então a gente já tem uma vacina dentro da gente. Uma não, milhares. O corpo ele faz, o corpo é perfeito, gente. Tudo tem um porquê. Então, o nosso sistema imune ele tem que ter capacidade só para poder fazer a vacina e te defender. Se você está com o sistema imune baixo, você vai ficar à mercê dos vírus. Você tem que ter um sistema imune bom. Só que você vê, o governo mundial, não é só nacional. Não estou falando só daqui, não. O governo, Estados Unidos, qualquer governo,
Eles querem que a vacina seja, eles acreditam, né? Eles foram pela medicina cartesiana, que a vacina é fundamental, que a vacina salva vidas. Eu concordo que a vacina pode salvar vidas. Só que o que mais salva a vida é meu sistema imune. Ele salva a vida de verdade. É ele que vai dar conta. Só que para eu estar com um sistema imune bom, eu não posso estar gorda. Para eu estar com um sistema imune bom, eu não posso deixar de fazer atividade física. Para eu estar com um sistema imune bom, eu não posso deixar de dormir. Para eu estar com um sistema imune bom, eu não posso ter estresse. Para eu estar com um sistema imune bom, eu preciso pegar sol para ter vitamina D. Ou tem que suplementar. Eu tenho que colocar zinco. Então dá mais trabalho, né? Eu tenho que fazer mudanças que eu não quero fazer. Imagina que eu vou deixar de comer meu doce. Imagina que eu vou deixar de comer e ficar gorda. Não. Eu vou comer. A vida é uma só. Eu tenho que comer. A doença é normal. Eu fico com ela. Isso é um erro fatal que nós cometemos. Isso é uma matrix onde você está inserida para acreditar que vacina é crucial. É por isso que no Covid não me vacinava e as pessoas que eu cuidava não deixavam vacinar. E quando as pessoas perguntavam para mim, você vai se vacinar? Eu falava, não vou porque eu já tenho minha vacina. Agora, infelizmente, tem pessoas que estão muito mal, que elas vão morrer mesmo com a vacina, mas outras vão sobreviver com a vacina e vão pagar um preço depois, que é o que está acontecendo. Então veja, a fila para o fácil, ela é enorme, mas a fila para mudar o hábito, ela é mais curta. Mudar hábito é algo que exige mais da gente. E a gente não quer mudar. E aí, a indústria da doença, sabendo disso, falou, vamos colocar vacina, dá dinheiro. Aí, a China fez o vírus, Covid, colocou o vírus e ainda fez a Coronavac. Ganhou dinheiro. Ganhou muito dinheiro. Respondeu sua pergunta, Gi? Respondeu sua pergunta? O que indica para a diarreia? Eu indico você tirar a causa da diarreia, né? Que você foi contaminado, você está com a... Indico glutamina. Glutamina é maravilhoso. É probiótico, né? Muita água. Foi isso que eu falei para uma amiga. Nada, Rotê. O que você acha do uso da Q10? Adoro a Q10. O solar Q10, ela é maravilhosa, ela é um antioxidante incrível, aumenta a energia, porque ela é a Q10 em si, ela vai se acoplar à mitocôndria e vai realmente aumentar a energia. Ela é antioxidante, né? Maravilhosa a Q10, eu amo Q10. Bucle é estimulante de apetite. Ah, tá, Katia. Aí, minha filha. Ela vai aumentar o apetite, né? Aí ela vai engordar. Não sei se ela engorda, não sei. Não trabalho com estimulante de apetite, né? Então não sei te responder. Mas eu não gosto dessas coisas, não. Eu gosto de tirar a causa e fazer a coisa direito. Vitamina aumenta apetite. Sim, é complexo B, mas não consegue aumentar para engordar, não. Bem isso, Ruth, concordo contigo, Concordo, foi isso provado com o Covid, sim, Amiga, deixa essa live no YouTube, vou deixar. Para poder ter as medições da medicação da artrite reumatoide, o convênio não reembolsa os valores que são muito altos. Você vê. Então, mas a medicação da artrite reumatoide, Lu, ela é imunossupressor e corticoide. Eu tive artrite reumatoide e me curei sem isso. Isso não cura, tá? Isso só é um paliativo e continua inflamada. A artrite reumatoide eu curei em mim e curo dos meus pacientes a partir dos 6 pilares, tá? Eu sou completamente contra esses remédios. Eu tomo da gripe. Preciso tomar as vacinas. Eu, se fosse você, não tomava não, Lu. Eu cuidava da tua imunidade. Muitas pessoas ficaram com sequelas da vacina. As pessoas ficam com sequelas de todas as vacinas, não é só da Covid. É que elas não sabem disso. Muitos membros da minha família pegaram Covid. Eu, meu marido e minha avó não pegamos. Estávamos cuidando para fortalecer o sistema imunológico. É isso mesmo.
Sistema imunológico. É isso. Olá, doutora Ruth. Olá, Mônica. Nascemos com imunidade inata. Exato, Cecília. Só que depois que a gente nasce, a gente tem a imunidade adaptativa. Então, a inata e a adaptativa, elas são essenciais pra gente. Acabou. Tá com isso bem? Não precisa de mais nada. Eu tenho uma paciente minha, ela é nutricionista. E ela acredita muito em mim. E a filha dela hoje, se eu não me engano, está com 7 anos de idade. E nós combinamos, ela combinou junto comigo, eu com ela aceitou, e eu também, né, ela que tinha que aceitar como mãe, que a filha dela não ia tomar uma vacina sequer. Nenhuma. A filha dela não tomou nenhuma vacina. O que nós fizemos foi cuidar do sistema imune dessa criança. A minha filha não ia tomar vacina. Os meus cachorros não tomam vacina, eu sou completamente contra a vacina. Eu aumento o sistema imune deles, é isso que eu faço. Não tem vacina. Aqui na minha casa ninguém se vacina. A paralisia infantil, ela aconteceu por conta dos vírus que acabaram acontecendo na época. Imunidade, a mesma coisa, meu amor. Não precisa tomar absolutamente nada. Se tem imunidade, o que tem que fazer é imunidade. A questão é que as pessoas não sabem cuidar da imunidade. Essa é que é a questão. Porque para cuidar da imunidade, você precisa cuidar de tudo. Você precisa fazer os 6 pilares. Isso dá trabalho, né? Acabei de falar da minha amiga que não vacinou a filha dela. Pode tomar vacina para gripe todo ano? Não, não pode não. Acabei de falar. Eu não tomo vacina e não fico doente nunca lá. É isso. Imunidade, eu também. Imunidade é imunidade. Olá, Úrsula. Porque, o que vocês faziam com o sistema imunológico? Isso, é isso mesmo, Mônica. Não. Vocês ficam conversando uma com a outra, eu me confundo toda. Alimentação, atividade física, suplementação. É isso, sono, controle do estresse e hormônio. São 6 pilares, Úrsula querida. Sim, doutora, obrigada nada de cuidar dessa imunidade, de comer açúcar, imunidade abaixa. Açúcar em excesso abaixa a imunidade. Aí você vai na vacina, você percebe? Você sai só perdendo com isso. Quantos miligramas de Q10? No mínimo 150, mas eu coloco até 250. Doutora, e as vacinas de crianças recém-nascidas? Também não. Não precisa, tudo balela isso, é tudo Matrix, tudo mentira. É que nem remédio, é tudo mentira. É que nem falar que a doença é normal, é tudo mentira. Isso não é verdade. É tudo mentira. É o sistema para ganhar dinheiro. Gente, é gente muito grande por trás. Tudo foi inventado para ganhar dinheiro. Os profissionais, a faculdade foi inventada para ter pessoas para trabalhar para você. Isso vai mudar cada vez mais, vocês vão ver. Eu sempre fui contra a vacina, mesmo sem saber totalmente sobre o assunto, mas achava esquisito vários vírus injetáveis, injetados nas pessoas e com isso evitar doença. Meu ex-marido nunca tomou vacina e não morreu. Você injeta o vírus para o sistema imune reagir, para você ficar com a imunologia dele. Mas, gente, é mais fácil eu ser picada pelo vírus mesmo, ter meu sistema imune bom, porque na vacina não é só o vírus. Na vacina tem muita coisa, eu estou injetando, não é só o vírus, tem um monte de coisa na vacina, metal pesado, um monte de coisa que é porcaria. Então, a vacina é um horror. O que eu tenho que ter? Sistema imune para não pegar gripe, sistema imune para não ficar doente. Se eu estou doente, porque o meu sistema imune está baixo. Doutor Ozempic, o que tem de médico que prescreve Ozempic, o que tem de pessoas que aderem ao uso? Sim, o Ozempic eu acho muito interessante. Eu não sou contra o Ozempic 100%, porque o Ozempic ele é um remédio que faz a inibição do GLP-1, que é maravilhoso, que vai diminuir o apetite. Mas só que a questão é, qual é a estratégia? Se eu dou Ozempic para você e você não muda a tua mentalidade para parar de comer errado, que o Ozempic a gente dá para a pessoa diminuir o apetite, emagrecer. A gente não, né? Os médicos, eu não trabalho com Ozempic. O que acontece? Quando você dá o Ozempic, você faz o efeito. Tirou o Ozempic, o efeito acabou. E aí, como é que faz? Você vai tomar o Ozempic o resto da vida?
Então, o Ozempic eu enxergo como uma estratégia de emagrecimento para algumas pessoas, para outras não. Depende muito. Mas o problema não está no Ozempic, pode ser uma solução. E sim, o problema está na mentalidade da pessoa gorda. Ela quer comer demais, ela come muito açúcar. E vou dizer, tem muita gente magra que o metabolismo é acelerado, ela não engorda, mas ela come tanto quanto, ela come muito e muito açúcar, só que ela tem outros problemas. Então tudo é mentalidade, então é o sexto pilar, mentalidade. Eu tenho que aplicar os 6 pilares. Tudo são os 6 pilares. Se eu não aplicar os 6 pilares, eu não tenho saúde física e mental. Não vou ter. Eu vou ficar na ignorância, eu vou ficar na limitação. Essa é a grande verdade. Porque dizem que se eu não tomar vacina, vai morrer. Vai morrer se tomar um banho de veneno misturado com uma seringa. Exatamente, Ruth. Tanto é que as pessoas tomaram vacina e muitas morreram, gente. E tá morrendo até hoje. Os estudos mostram que nos próximos 5 anos pós-Covid, milhares de pessoas vão morrer de problemas decorrentes da vacina, né? Essa é a verdade. Inclusive, doenças cardiovasculares. O colágeno tipo 2 resolve a artrite reumatoide? Não, claro que não, Lu. A artrite reumatoide, meu amor, ela é uma doença autoimune. Uma doença que te ataca, uma doença inflamatória, que tem N causas. O colágeno aí, quando a artrite reumatoide ela come, né, o reumatismo come a cartilagem, você coloca no lugar, só que vai comer de novo, não tirou a causa, é vestir um santo para desvestir outro. Eu gostaria que minha nora pudesse te ouvir e cuidar da imunidade dos meus netos para não mais tornar vacina. Seria maravilhoso, Flávia, só que se ela não cuidar e seus netos ficar sob submissão dela, não tem o que fazer. O que você pode fazer é devagarzinho, conversando, falando, né? Com amor, com carinho, com compaixão. Mas todo mundo tem que pagar seu preço, tá? Eu paguei, você pagou, os seus netos vão pagar também, tá? É assim que funciona. E vamos em frente fazer o nosso melhor para poder ajudar a deixar a pessoa com a mente mais aberta, né? A mentalidade é essencial. Uma estratégia importante é a psicoterapia. Às vezes a pessoa tem conhecimento, porém as emoções, as relações interpessoais e várias questões. Então, Úrsula, eu vou te falar uma coisa. A psicoterapia não resolve. Ela é bem paliativa. Ela ajuda, mas ela é bem paliativa. A mudança neurológica, estudando neurologia, neurotransmissores, Úrsula, a mudança neurológica ela acontece com a repetição diária, frequente, every day, every time. Eu preciso estudar aquilo e pensar naquilo várias vezes, senão eu não mudo o meu padrão. Quando você faz psicoterapia, você vai uma vez por semana, 1 hora por semana. É muito pouco para fazer uma mudança efetiva. Então, a psicoterapia não é algo eficiente. Existem coisas muito mais eficientes do que a psicoterapia para mudar a mentalidade de uma pessoa. Por isso que eu trabalho com mente e emoção. Eu tenho um curso chamado Mentoria Ametista, onde eu tenho só falando como que a gente consegue mudar a partir da neuroplasticidade, da fisiologia, da epigenética, da imunologia, mudar a nossa mentalidade. Aí a gente consegue mudar, senão é muita coisa envolvida. Em 1 hora por semana você não consegue fazer essa mudança, tá? Falou tudo, doutora, mentalidade. A maioria das pessoas engorda novamente, fora que ele é caríssimo. Caríssimo! Dinheiro jogado fora. Qual o protocolo para pós-Covid? Fabiana, protocolo para pós-Covid eu só faço no meu tratamento, né? Então eu tenho um protocolo meu que demora meses para fazer, tá? Aí eu tenho esse protocolo, eu faço. Se você quiser saber, é só vir aqui, Ruth Mercúrio. Aí você faz o meu protocolo, tá? Aí o atendimento é individualizado. Ao invés de comer para nutrir o corpo, come devido a todo desequilíbrio. Exatamente. Então, o excesso do açúcar e do carboidrato, né, que é o que mata as pessoas e que realmente traz os problemas de saúde para as pessoas, não é a gordura, é o carboidrato. As pessoas comem por quê? Porque elas precisam se preencher lacunas, né? Então a pessoa se sente bem, então ela está viciada naquilo, ela vicia, assim como vicia no álcool, como vicia na droga, ela vicia na comida, né? Então comer doce, quem é que não comeu doce desde criança? Quem é que mãe e pai não deu doce desde criança, né? Aonde da família de vocês não tinha um doce lá para vocês comerem? Vicia, né? Então você precisa de muita consciência
para poder dar conta dessa situação, de muito treino, de muita consciência, de estar sempre fazendo, de estar sempre observando o que está acontecendo, o que você está fazendo, por que você está fazendo, o que você está pensando. Isso, Flávio. E eu comecei a tomar 20 gotas de própolis verde 70%. Posso continuar? Não sei, Mônica. Oh, meu amor, não sei. Aí eu preciso ver. Esse é o tipo de resposta que eu não tenho. Porque eu não sei como é que você está, né? O que está acontecendo com você. Com a IR, quais procedimentos estéticos pode fazer? Nenhum. Absolutamente nenhum. Posso tomar natoquinase e Q10? Pode, são coisas diferentes. Concordo com você, mas lhe digo isso porque agora, né? Na hora da gripe, agora entendi sua pergunta. Pode sim. Concordo com você, mas lhe digo isso por experiência meus pacientes. Muitos são acompanhados por excelentes profissionais, conseguem colocar em prática os hábitos saudáveis. Úrsula, que bom. Os meus eu não consigo, não. Porque é muito difícil você trocar hábito, né? É algo muito difícil. Para uma pessoa conseguir, ela precisa já estar outro preparo de base, né? É muito difícil isso. Que bom que você consegue. Os meus eu não consigo, não. Porque o básico não tem. Compreendo que diversas estratégias são necessárias. Claro que cada um é único, exato, é por aí. Né? Mas neurologicamente falando, que se você estudar neuroplasticidade e neurologia, você vai ver que terapia semanal não funciona. Porque não consegue trocar a mentalidade. A mentalidade só se troca por duas formas. Um grande impacto emocional, a morte, a perda de alguém, um acidente ou repetição. Não tem outra forma. Então, se a pessoa lá na terapia tiver uma resposta, uma frequência de prática e ela continuar naquilo, é uma coisa. Agora, se ela não continuar, né? Depois que tive Covid, em dezembro de 2022, não sinto mais as sensações boas, sabe? Sim, acredito. A médica da UBS encaminhou para o psiquiatra e me passou fluoxetina, que é o antidepressivo. Fiquei com medo de tomar. A depressão só melhora com remédio? Não, a depressão vai melhorar. O remédio é um paliativo, né? Agora você pode precisar dele, mas a depressão só vai melhorar se você fizer os 6 pilares. Só melhora com os 6 pilares. Nutrição, suplementação, atividade física, sono, hormônio e mente e emoção. Se você tiver, por exemplo, com hipotireoidismo, você vai ter certamente aí uma resposta de depressão. Então, certamente o vírus atacou a sua tireoide, ela foi uma das atacadas. Então, você vai aumentar a depressão. Entendeu? Então, tem os 6 pilares que vai te ajudar a cuidar disso. Por isso que eu fiz o Clube Ametista, que são 6 pilares, onde você aprende a fazer os 6 pilares a partir de um curso de 12 meses, né? Ou você trata comigo direto, né? Então isso é muito importante você entender. Muito bem, meus amores. Vou deixar essa live gravadíssima, tá? Claudete, seja bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Seja bem-vinda. Todos os dias de segunda a sexta-feira, né? Hoje é quinta, amanhã é sexta, eu vou fazer a live de novo. A gente sempre tem muita coisa aqui para aprender, muita coisa para trocar, muita coisa para falar, que vai te ajudar muito. Tenho certeza disso. Vai abrir mais a sua mente para as possibilidades, tá? Isso é muito importante. Bom, meninas, olha, prazer estar demais com vocês, foi muito bom estar aqui, muito gostoso, obrigada, mas é o mínimo que eu posso dar, o que a vida me dá tanto, eu preciso retribuir, é o mínimo, dar para vocês, ajudar vocês a ampliar essa mentalidade, é o mínimo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem. E até amanhã, estamos aqui novamente juntas para falar de outros temas aí, tá bom? Amanhã eu vou colocar de manhã. Eu acabei me desenrolando demais esses dias aí por conta do pós-carnaval, eu fiquei meio enrolado. Mas amanhã eu volto a colocar os temas, tá? Porque eu sei que isso faz diferença. É que eu gosto também
de saber o que eu não fico pensando o que eu vou falar, você sabia? Eu penso assim, alguns minutos antes, o que eu vou falar para as meninas hoje, sabe? Eu gosto muito dessa coisa autêntica, de vir que você quer, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Né? Você não tem uma coisa, uma regra, uma coisa fechada, né? É ampliar o que vocês, que eu posso ajudar vocês, enfim. Depende muito do dia. A inspiração é diária. Um beijo para vocês, meus amores. Fiquem bem e até amanhã. Estamos juntas novamente. Tchau, minhas queridas. Prazer enorme estar com vocês, viu? Beijo grande.